Fala pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Mulheres que Empreendem no mês de março. Estamos hoje aqui com uma convidada especial, ela que é advogada especialista tributária, com vasta experiência em consultoria. Ela que tem como missão fazer você lucrar mais, ter mais lucro. Seja muito bem-vinda, Andressa. Muito obrigada, Vitor. Um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Obrigado. Vamos começar pelo começo. O que te fez ser advogada? Eita. Bom, dúvidas. Foram as dúvidas, na verdade. Eu não tinha certeza do que eu queria fazer. Não tenho aquela história bonita de, eu sonhava em ser advogada desde que eu era criança. Não, eu não tinha muita... Pelo contrário, eu achava que eu seguiria uma carreira por algo mais criativo, mais, talvez, arquitetura, design, enfim. E, na dúvida, naquele momento de vestibular, eu entendi que direito seria um curso mais seguro. E assim eu fui para testar. E gostei. Gostei. Sempre fui muito, enfim, argumentadora, questionadora. E acho que casou bem com a minha personalidade. Enfim, me encontrei mesmo. Eu hoje sou muito feliz com o que eu faço. Não faço só isso, mas sou muito feliz profissionalmente falando como advogada. Não, bacana. E você é o perfil ideal, né? Ser questionador, né? Acho que é o perfil ideal. E por que tributário? Então, eu acho que quando... É muito legal quando você se identifica com uma determinada matéria por conta de um professor. E no meu caso foi esse. Assim, eu me apaixonei pela matéria tributária através de um professor de outra matéria, que é correlata, que é o direito financeiro. Então, um salve para o meu mestre, professor Gabriel Ivo. Isso aí. A paixão dele pela matéria e a didática me fizeram... descobri que eu gostaria de trabalhar com empresas e eu gostaria de trabalhar com tributos. E foi uma construção. Eu já, na faculdade, arrumei um estágio na área e para entender, né, na prática, porque existe, às vezes, um abismo entre o que a gente aprende no livro e o que a gente aplica. E aí fui atrás de entender a prática também e até hoje estou aí. Nunca saí, nunca fiz um concurso. Tenho várias amigas concurseiras, né, na época. Hoje todo mundo, graças a Deus, nomeado, mas nunca nem fiz. Eu não sei nem o que é um edital de concurso. A advocacia sempre foi uma certeza absoluta para mim na faculdade. E, enfim, desde então, desde o estágio, eu sigo nos escritórios de advocacia hoje no meu próprio. Explica aí para o pessoal um pouco entender... na prática como funciona essa consultoria tributária que você faz? Bom, existe uma visão um pouco equivocada de que o advogado é uma espécie de bombeiro, ele só serve para apagar incêndio. Isso não é verdade. A gente tenta lá no escritório fazer eu não vou dizer uma educação do cliente, porque acho que sou muito presunçoso. Mas a gente tenta demonstrar que, estrategicamente, numa visão de negócio, faz muito mais sentido que você invista em especialistas dentro de um contexto preventivo. É muito mais barato prevenir do que remediar, principalmente quando a gente está falando de direito tributário. Hoje o meu escritório ele não faz apenas direito tributário. O direito tributário é a minha especialidade, a minha Andressa. Mas o escritório, hoje eu tenho associados, eu tenho uma equipe multidisciplinar e a gente atende basicamente todas as áreas de interesse de uma empresa. Então, é um direito que eu chamo de corporativo, assim, é um direito que a gente consegue abarcar a área trabalhista, a área civil, de modo geral, consumidor, contratos, parte imobiliária, enfim, uma parte de sucessões, planejamento sucessório, até a parte de divórcio também, porque a gente tem uma gama de empresas familiares hoje e a questão do direito de família está muito relacionado a isso, então a gente terminou tendo que abrir essa cadeira no escritório também. Então, assim, eu consigo hoje atender a uma empresa dentro de todas as suas demandas, exceto, por exemplo, a questão criminal. E aí eu já não atendo, mas eu tenho parceiros estratégicos que eu indico quando os meus clientes eventualmente precisam. Precisam pouco, vamos deixar o registro. Que bom. E outras áreas mais específicas também. Por exemplo, direito ambiental, uma coisa muito específica. E a gente traz parceiros especialistas, por questão de responsabilidade mesmo para com o cliente. A gente não se propõe a fazer tudo. A gente se propõe a fazer tudo que a gente é especialista em fazer.
E o direito tributário, e aí puxando a brasa para a minha sardinha, não investir num preventivo tributário pode significar cifras altas. A má interpretação de uma legislação ou o não aproveitamento de um benefício tributário, por exemplo, pode estar fazendo muito empresário aí deixar muito dinheiro na mesa. Então, quando a gente entra com essa proposta de consultoria, é justamente para não só evitar problemas, mas mapear oportunidades. E acho que eu me vejo um pouco como uma parceira dos negócios dos meus clientes, porque é o meu interesse direto que ele cresça, é o meu interesse direto ter no meu portfólio empresas que estão em ascensão e em crescimento. Então, eu penso um pouco nisso, eu sempre brinco com os meus clientes, eu quero uma camisa da sua empresa, literalmente uma camisa, porque eu quero vesti-la literalmente para que você entenda que você está agora contando com uma profissional na sua equipe. Quando você contrata o meu serviço, você não está botando a Andressa Targino dentro da sua empresa. Você está botando 10 pessoas, eu e mais de 10 pessoas que trabalham comigo, mais de 10 agora, graças a Deus, é que está crescendo. A gente bota dentro da sua empresa. Imagine um setor jurídico, sim, só que trabalha de forma remota. Às vezes presencial, quando precisa. Sim. E a gente está conversando aqui a importância do preventivo, né, e da demanda urgente. O preventivo, ele não só o previne propriamente dito, mas ele prepara para os possíveis riscos, né? Que às vezes são deixados... acha que é só o litígio, como a gente está falando, pode ser só o bombeiro apagar um incêndio, ou então só o evitar que aconteça. Mas às vezes não, é mapear o que pode acontecer e o como se defender do que pode acontecer, né? Exato, com certeza. Juridicamente falando, acho que o advogado, seja em qualquer área, o que é que ele faz? Ele tenta evitar problemas, mas ao mesmo tempo se munir de todas as provas e documentos e elementos que porventura sejam necessários numa defesa. Então, a gente é sempre alerta, sabe? É quase um escoteiro aí. Está sempre alerta porque não só a gente tenta evitar, mas às vezes a gente sabe que é impossível. Em determinados casos, fazer tudo 100% certo, às vezes não é possível. E aí, qual é o nosso papel? Sinalizar para o empresário, que é o tomador de decisão no final das contas, que as consequências podem ser essas e essas. Está disposto a tomar esse risco? Se sim, tome de forma consciente. Eu sempre falo isso. O nosso papel não é tomar conta do negócio de ninguém. É auxiliar uma tomada de decisão mais assertiva. Muitas vezes, o mais correto do ponto de vista jurídico não é o possível naquele momento. Então, a gente organiza aquela operação para que, assim que possível, isso seja 100% regularizado, mas a gente sabe que no dia a dia não é bem assim. É desafiador, né? Muito. E é o risco calculado, né? Então, como você falou, né? Existe o risco, ele está ciente de todos os riscos, se ele quiser tomar o risco para si. Exato. Não é que vai acontecer propriamente dito, mas o risco está ali, né? O risco está ali. E existem, assim como perfis de investidores, perfis de empresários. Tem empresários mais apetitosos pelo risco, tem empresários mais conservadores. Então, até isso a gente precisa entender. Em que contexto esse empresário se encontra, em que nível de maturidade empresarial. A gente tem muitas empresas familiares que começaram ali pequenininhas, como eu tenho alguns clientes supermercadistas e as histórias são parecidas, assim. Começou ali pequenininho como um mercadinho, uma mercearia, e aí aumentou para um armazém, uma coisa um pouco maior. Isso lá quando os pais ou os avós iniciaram o negócio. E hoje são grandes empresas com diversas unidades, diversas filiais, né? E muitas vezes algumas coisinhas da cultura ainda permanecem. E aí a gente entra nesse contexto de tentar trazer esse empresário para a realidade de hoje. Já não é mais possível fazer certas coisas de certos modos em que era aceitável fazer há 10, 20 anos atrás. Então, é um pouco desse trabalho de formiguinha mesmo, de parceria na operação. A gente está sempre ali para evitar que, enfim, as coisas tomem um rumo indesejado. Sim. Tem algum caso que te chama a atenção, é claro, sem dizer nome do cliente, ou de que você também não atendeu, mas que você viu que, foi emblemático.
essa atuação da consultoria fez toda a diferença. Você tem um caso famoso do sonho de valsa, né? Que todo mundo fala muito. Acho que ele é um caso também a ser citado. Mas um que te marcou, você fala, pô, isso aí é de fato o que eu me proponho a fazer. Tem alguns casos interessantes. Eu consigo pensar em alguns, por exemplo, de aproveitamento de benefícios fiscais que não estavam sendo aproveitados. E isso dá uma diferença competitiva para um empresário absurda. No final das contas, o Estado, né, o fisco, essa grande corporação, é sócio de todas as empresas do Brasil. Sim. Todo mundo paga imposto. Bem ou mal, certo ou errado, todo mundo paga imposto. Ou deveria. Ou deveria. Exatamente. Mas, considerando que todo mundo tem que pagar imposto, a gente precisa se certificar de que esse imposto está sendo pago de forma correta. Porque se você paga mais imposto do que você deve, o que é que acontece com a sua margem de lucro? Derrete. Ela derrete, ela diminui. Então, quando a gente consegue fazer um trabalho, e isso eu já fiz com orgulho em algumas empresas, de ajustes de operação, ajustes no setor fiscal, que possibilitam um aumento de margem, e esse aumento de margem possibilita, por exemplo, um reinvestimento em inovação, em tecnologia, em pessoas, em outras consultorias para melhorar aquela operação, para expandir, para melhorar aquele ecossistema ali daquela empresa. Eu fico muito feliz. Isso aconteceu já algumas vezes, com aproveitamento de benefícios fiscais e com recuperação de crédito. A gente trabalha muito com recuperação de crédito porque é isso. A gente tem hoje um sistema extremamente complexo tributário no Brasil. E a chance de você pagar errado é grande. É muito grande. A chance de você estar pagando mais do que deve é enorme. Então, a gente hoje tem, graças a Deus, robôs. A gente tem tecnologias que mapeiam pagamentos feitos a maior e a gente consegue fazer ajustes nessa operação, tanto para estancar essa sangria, quanto para reaver o que foi pago a maior nos últimos 5 anos. Então, de repente, a gente consegue fazer uma injeção de dinheiro, né, naquele caixa grande, uma coisa que não estava sendo esperado por aquele empresário. Sim. E isso é muito legal. É bem, assim, a gente fica muito satisfeito porque a gente sabe que a gente fez a diferença na vida daquele empresário. Imagino. E esse reaver, esse recurso, você reaver como crédito para os futuros impostos ou reaver como grana no bolso do cara? Depende. A gente pode fazer das duas formas. Falando de tributos federais, por exemplo, a gente consegue fazer a compensação de créditos e débitos. Então, ao invés de tomar esse dinheiro de volta, vamos lá, que a gente apurou que você deve pegar de volta aí da Receita Federal R$100 mil. Só que você paga por mês 20 mil de impostos federais. Falando todos os impostos, tá? Certo. E aí você tem duas opções. Ou você faz esse pedido para pegar esses 100 mil e vai pagando seus 20 mil ali por mês. Ou você pega esse valor, você coloca ali naquele caixa da Receita Federal, naquela conta bancária da Receita Federal, e você vai debitando todo mês até consumir os 100 mil. Qual é a diferença? Muitas vezes, a velocidade com que isso acontece. Então, tomar o crédito para compensação, às vezes, é muito mais rápido do que aguardar o processo de ressarcimento, de restituição. Sim. Entende? Mas, às vezes, o empresário prefere. Não vou mexer nisso, não. Vou continuar pagando aqui os meus 20 mil. E, quando for possível, a gente pega esses 100 aqui para poder, enfim, reinvestir em outra coisa, pagar outros débitos, pagar o fornecedor que está atrasado. Depende. Show de bola. Você que está nos seguindo, tem que procurar urgente a Andressa. Vale muito a pena esse serviço. Procurem que a gente ajuda. Vale muito a pena mesmo. As pessoas, às vezes, o empresário ou o gestor de um determinado setor, ele não entende a importância e o peso que isso tem, né? Cara, a gente está falando aqui de aumentar a margem de lucro da empresa. Pô, aí o cara, mas eu não sou o dono. Cara, às vezes, se tiver que ter um corte ou não, a decisão, às vezes, é baseada nisso, né? Uhum. Então, às vezes, a cabeça da pessoa tá na berlinda, ela nem sabe. Então, contribuir para a melhoria da empresa é sempre fundamental. A gente falou aqui muito de preventivo. Dá um exemplo para quem não está aqui, quem nunca teve a necessidade, a vivência de que, poxa,
eu nunca tive problema nenhum com isso, ou nem sabe que teve problema, que está tendo problema mensalmente. Uma demanda urgente. Pô, dei um exemplo de demanda urgente, a gente estava falando aqui de alguns casos antes. Demanda urgente em matéria tributária normalmente é ou um bloqueio de conta, uma execução fiscal que não estava mapeada, houve um bloqueio de conta, uma penhora de um carro, ou uma ordem de não circulação de algum veículo, que às vezes é um veículo da empresa, ou, por exemplo, uma apreensão de mercadoria. Isso acontece bastante, mais do que a gente gostaria. Às vezes não é possível resolver de forma administrativa ali diretamente na Secretaria da Fazenda, que é, nesse caso, o órgão responsável, né, por essas apreensões. E às vezes a gente precisa ajuizar com urgência um mandado de segurança, por exemplo, para a liberação de mercadoria. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, hoje não, já é antiga essa súmula, ele proíbe essas apreensões de mercadoria, mas, na prática, elas continuam acontecendo. E aí a gente precisa se socorrer do judiciário para liberar aquela mercadoria. Eu me lembro de uma vez, você pediu exemplos, né, Eu me lembro de uma vez que, durante o recesso do judiciário, existem plantões, né, do judiciário. Então, de 20 de janeiro a 20 de dezembro a 20 de janeiro, os prazos estão suspensos. Acho que de 20 de dezembro, acho que até 2 ou 3 de janeiro, é o recesso forense. Então, não tem expediente. Só que os juízes, eles fazem uma escala de plantão, porque não pode ficar sem juiz para responder justamente essas questões urgentes. E aí houve uma apreensão de mercadoria de uma carga de charque de um cliente. E aí corre a gente, acho que dia 24 de dezembro, para o fórum, a gente ajuizou, impetrou o mandado de segurança e foi despachar com o juiz, foi conversar aqui para tentá-lo fazer entender a urgência daquela liberação, que precisava ser liberado. Era uma carga perecível. E aí, a gente ouviu de um assessor na época, ele dizendo, não, mas charque não é salgado, não é tão perecível assim. E a gente precisou explicar para ele que, na verdade, aquela carga precisava ser liberada não só por isso, mas por, enfim, expressa determinação do STF, enfim. E aí a gente conseguiu liberar a carga, o cliente ficou aliviado. Mas é o tipo de coisa que a gente tem que correr. Ou seja, 24 de dezembro, estávamos lá, preparando a ceia. Deixa tudo, vai para o fórum para poder despachar. Hoje você percebe que existe uma conscientização maior do grande empresário quanto a isso? Eu acredito que sim. Agora, do pequeno e médio, talvez seja quem mais precise disso. Ainda não existe a conscientização tão grande dessa consultoria tributária. Eu converso com alguns e vejo poucos falando sobre isso. No geral, é o contador mais barato. E é o contador que está com ele desde que ele abriu. Ele tinha um funcionário, hoje ele tem 100, é o mesmo contador que ele quer pagar meio salário mínimo. Então, ele não pode esperar muita coisa desse cara. E talvez às é vezes, quem mais precise, né? E às vezes, Vitor, o contador termina sendo um catalisador de todos os problemas daquela empresa, sejam contábeis ou não. Isso é muito complicado. Hoje em dia, eu tenho muitos amigos contadores, eu conheço muitos contadores por força, né, da profissão mesmo. A gente tem que ter essa relação com a contabilidade direta, muito próxima. Então, eu percebo uma tendência das empresas de contabilidade, hoje são algumas grandes corporações contábeis, de delimitar mesmo o escopo do trabalho, porque às vezes, principalmente para o pequeno, o contador termina sendo o resolvedor de todos os problemas daquela empresa. Seja um problema fiscal, contábil, seja um problema, às vezes, jurídico, seja questões relacionadas a, enfim, questões regulatórias, com alvará, com etc. Então, o contador termina sendo esse catalisador de problema, quando, na verdade, não deveria ser. Porque a contabilidade é uma ciência espetacular, é a linguagem universal dos negócios. Porque quando você fala de jurídico, a gente está aqui no Brasil, a gente tem as nossas leis, a gente tem as nossas regras, e aí você vai para outro país, outras leis, outras regras, outro sistema. A contabilidade não. A contabilidade é universal. Então, se essa força desse profissional puder ser usada para transformar informações da vida real em indicadores, esse profissional vai estar sendo muito melhor aproveitado nessa empresa. E não resolvendo pepinos que, na verdade, não são da alçada dele. Então, a gente faz muito esse trabalho de conscientização mesmo.
cada macaco no seu galho, sabe aquele Sim, ditado? sim, sim. Cada macaco no seu galho. E muito embora a gente tenha muitos pontos de convergência, digo, a contabilidade e a advocacia tributária, existem algumas questões que são afeitas a cada profissão. Não dá para confundir muito. Eu trabalho muito em parceria com contadores. E em parceria mesmo. Eu preciso de informações que só ele vai conseguir me dar. Ele vai precisar de fundamentos que só eu vou conseguir construir ali junto com ele. E quando o empresário, seja de qualquer porte, ele compreende isso, ele já está na metade do caminho andado para um grande sucesso, uma grande expansão, com certeza. A gente precisa, às vezes, convencer o empresário do valor do que a gente entrega como serviço. Perfeito. E a gente faz, né? A gente constrói. Perfeito. Não, eu presenciei algumas cenas e basicamente é isso. O cara é aquele contador que desde sempre foi, o cara faz a folha de pagamento, tributo. o cara não faz o DRE, porque ele tem tanta coisa para fazer, ele não consegue te entregar uma informação que te daria um norte no seu negócio. Né? Verdade. O cara acaba fazendo só o limite mesmo, porque ele não tem braço para tudo. Uhum. O operacional da contabilidade é muito grande. Sim. Complexo, né? Responsável pra caramba, né? São muitos sistemas que eles precisam preencher com informações diversas. Enfim, é bem complicado. É bem complicado. E acho que é uma grande categoria que podia ter um peso, assim, social, talvez muito maior. Eu sou apaixonada por contabilidade. Ensaio um início de faculdade de contabilidade algumas vezes, aí desisto. Meu Deus, nesse ponto da vida, começar outra faculdade, mas eu acho fantástico. Eu acho que todo mundo devia aprender noções básicas de contabilidade. É importante demais para a vida da gente, não só empresas. A gente, pessoa física também. Tá aí, imposto de renda para não me deixar mentir. Sim, sim. Logo eu tô aí declarando o meu. Falando de empresa como um todo, você tem a consultoria, você presta consultoria, você tem um escritório, você é especialista tributária. Posicionando como empresa, a OAB dá algumas limitações quanto à divulgação. Como você vê essas limitações? E dá para jogar o jogo bem jogado, sem burlar regra nenhuma e mesmo assim fazer um bom trabalho? Dá sim, com certeza. Existem algumas limitações para propaganda, publicidade ostensiva, como se a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, outdoor de escritórios de advocacia. A gente não pode fazer isso. Entendo que essa regulação da matéria pela ordem, pelo Conselho Federal, precisa ser um pouco atualizada, talvez, é a minha opinião pessoal. Mas dentro do que a gente tem hoje de baliza legal, normativa, dá para fazer um trabalho bem feito. A construção de autoridade, hoje, ela passa muito por essa questão de produção de conteúdo, por exemplo. Como isso aqui que a gente está fazendo. Isso é produção de conteúdo. Sim. Então, estar aqui falando com você, explicando o que eu faço, é possível, é legal. A OAB permite isso. Agora, eu não posso chegar aqui e colocar minha logomarca piscando para mostrar onde fica meu escritório, clique aqui no link, enfim, esse tipo de coisa que eles buscam evitar para que não haja o que eles chamam de mercantilização, assim, excessiva da profissão. Eu acho que tudo é um pouco mercantil, eu acho que não dá pra gente fugir muito disso, como você falou, meu escritório hoje é uma empresa, é uma corporação, eu tenho pessoas que trabalham comigo, eu tenho processos internos que eu preciso seguir, eu pago imposto, eu declaro... Enfim, eu sou uma empresa, né? O meu escritório é uma empresa e empresa vive de vendas. A gente vende o tempo inteiro. Sim. Claro que a gente precisa ter certos cuidados, até porque eu, pessoalmente, não acho nem de muito bom tom certas publicidades, tanto ilegais quanto cafonas, eu acho, de alguns advogados. Não contrataria, por exemplo, um advogado que faz dancinha na internet. Essa é a minha opinião. Acho que é incompatível um pouco com a nossa... Enfim... Eu pensei aqui que a publicidade seria, né? Ostensiva seria, separe de seu marido, eu garanto sua pensão. Que seria divulgação? Olha, não tem coisa por aí, Você viu? Você tem direito, assim, a ser tem sócio. Coisas me procure por aí. Que eu vou processar o dono da sua empresa. Tem coisas por aí. Então, eu acho, não só não é apenas ilegal. Para mim, é extremamente mau gosto, antiético, cafona, né? Antiético, enfim. Então, mas dá para produzir conteúdo de qualidade
e dentro do que diz aí as regras. A preocupação deles é com essa mercantilização ou seria em, de fato, tornar um processo de advocacia predatória, tudo virar motivo de justiça, seria isso? E não ter capacidade de dar conta de tudo? Talvez, mas isso vai muito do nosso sistema jurídico. A gente tem uma Constituição Federal que garante amplo e pleno acesso à justiça. E, às vezes, esse conceito, é claro que ele precisa existir, não estou aqui discordando disso de forma alguma. A justiça, ela precisa ser acessível a todos. Mas eu acho que se perdeu um pouco a mão, assim, dentro, né, do nosso sistema judiciário, se perdeu um pouco a mão do que é realmente necessário estar ali. Aí o que é que acontece? A gente tem hoje judiciários abarrotados de processos que demoram muito mais do que deveriam, processos que custam muito mais, do ponto de vista até de custas e emolumentos. Por conta disso, e aí a gente precisa ter muitos servidores, a gente precisa ter muitos juízes, muitas varas. A gente tem os tribunais superiores com um número elevadíssimo de processos que chegam até eles. Então, é todo um sistema que precisaria ser revisto. E já começou a ser revisto. Desde da alteração do Código de Processo Civil, a gente tem uma tendência muito maior e expressa a consensualidade, de estímulo à consensualidade. E isso está acontecendo em todas as áreas do direito e também agora em matéria tributária. Você vê, a gente tem hoje programas de consensualidade e de resolução extrajudicial de conflitos tributários que estão injetando no caixa da União, nesse caso específico, estou falando da transação tributária, bilhões, está na cifra dos bilhões de reais anualmente, por um processo que não depende do judiciário. Extrajudicial? Extrajudicial. É uma forma de negociação de débitos diretamente junto à Procuradoria da Fazenda Nacional. Imagine 2 bancas de advogados sentando numa mesa para negociar um processo. É isso que acontece, só que entre contribuinte e União. O contribuinte através do seu advogado, a União através da Procuradoria, que nada mais é do que o escritório de advocacia da União. Então, hoje a gente consegue fazer essa resolução de maneira extrajudicial. E isso se mostra não só rentável, como rápido, como eficiente. É bom para todo mundo. Então, depender do judiciário já não é um bom negócio há algum tempo. É uma surpresa para os advogados. Não sabia que existia essa negociação extrajudicial. Existe e lá no escritório... Não tem uma ampla divulgação isso, né? A primeira vez que eu estou escutando falar... Até tem. Eu tento fazer um trabalho de... Informação, né? Um trabalho informativo mesmo, não só para os nossos clientes, mas até nas redes sociais, desse tipo de negociação. E assim, virou, na verdade, um mercado. Eu abri uma área do meu escritório para isso. Então, hoje eu tenho especialistas nessa área. Eu virei especialista nessa área. Enfim, cursos, aí vai para São Paulo, vai para congresso, faz curso. Sim. Porque existem muitos detalhes envolvidos. E a gente consegue não só compor, mas compor com descontos. Dependendo da situação do contribuinte, do cliente, no caso, a gente consegue descontos de até 70%. Então, às vezes, são débitos muito antigos que, do ponto de vista de recuperabilidade, a União já disse, acho pouco provável. Então, que a gente conseguir resolver disso aqui, vamos tentar trazer esse contribuinte, que aí tira esse contribuinte de um perigo de bloqueio de conta, de penhora, de certidão negativa que às vezes precisa para fazer alguma negociação, se negociar com o governo, se vender, né, para o governo, licitação e etc. Precisa estar com regularidade fiscal. Então, tudo isso a gente se debruçou para estudar e encontrar as melhores soluções. Existem diversas formas disso ser feito e não existe receita de bolo. O que eu, às vezes, fico meio chateada de ver por aí pessoas vendendo milagres e receitas de bolo não é assim. Assim como qualquer negociação, muitos fatores precisam ser levados em consideração para que a gente chegue na melhor solução para o cliente. Eu estou representando a empresa. O procurador está representando a União.
cada um vai querer puxar a brasa para sua sardinha. Então, eu tenho que conhecer muito do processo e conhecer muito dos elementos que estão envolvidos ali para conseguir trazer a melhor negociação possível para o meu cliente. Sim. E é literalmente isso aqui. É uma mesa que a gente senta com o procurador. E isso nunca aconteceu antes. Isso é recente, é novidade, 2022 para cá. A gente consegue fazer isso. E tem dado resultados excepcionais. Os meus clientes, enfim, e não só os meus clientes, né? Os contribuintes, no modo geral, têm tido resultados excelentes através desse formato de negociação. É interessante. Fiquem de olho. Isso é o imposto vencido há muito tempo? Ou o imposto do ano passado que o cara parcelou, ele consegue fazer isso? Não, geralmente são as dívidas mais antigas aí. Não. Existem alguns editais... que são as regras, né, desse tipo de negociação. O último edital que a gente tem, ele limita a 31 de outubro de 2024 a inscrição desses débitos em dívida ativa da União. Para que se entenda, quando você deve um imposto, você deve à Receita Federal. Falando de imposto federal. Perfeito. Você deve à Receita Federal. E a Receita Federal, ela tem um procedimento de cobrança. Existem os auditores, existem turmas de julgamento, se você, por algum motivo, quiser discutir, elaborar uma defesa e etc. Então, existe um procedimento de cobrança administrativa. Quando esse procedimento termina, ou não, dependendo, tem várias formas de lançamento do tributo, quando ele termina, ou quando, por exemplo, você confessa que deve aquele valor, você declara que deve, mas você não tem dinheiro para pagar. Então, esse valor, ele vai direto para a dívida ativa da União. É como um certificado de que a Procuradoria olhou essa cobrança e disse, realmente é devido. Sim. Então, quando há a inscrição em dívida ativa da União, aí a gente consegue fazer essa negociação. Entendi. Tá? Então, apenas com a remessa disso para a cobrança efetiva, né? A Procuradoria é o órgão responsável pela cobrança judicial desses tributos. Só quando há essa remessa a gente consegue negociar. Então, débitos remetidos, né, para a dívida ativa até 31 de outubro. E aí tem vários detalhes, vários requisitos. Eu não vou entrar aqui nos pormenores, né, dessa negociação, mas existem alguns requisitos. É pequeno valor, é decorrente de um tipo de cobrança ou não, enfim. Aí a gente vai analisar e aí a gente consegue propor alguns formatos de parcelamento, alguns formatos de negociação com o procurador, de escalonamento de parcelas, prazos maiores, garantias que a gente consegue dar para segurar, para não ter execução, enfim. Existem várias formas. E tem dado resultados excepcionais. Assim, acho que é o futuro, considerando isso que eu falei antes, do atual sistema judiciário, como existe. É insustentável a forma como está. A União perde dinheiro porque não há condições de executar tudo. O contribuinte fica sem a certidão negativa porque não há condições de pagar ou parcelar esse tributo. Então, é ruim para todo mundo. E a consensualidade tem se mostrado uma excelente saída para essas situações. Perfeito. Eu já vi algumas pessoas, esse guru de internet, dizendo o que faz e estimulando a fazer de forma indireta. Ele estimula o pessoal a se financiar com imposto. Não entendi. Não vou pagar o imposto agora e vou rodar meu caixa, mês que vem eu não vou pagar, se final do ano entendi. Ele se financia com o imposto. Você vê muito isso acontecer? É muito imprudente? Muito. Existem algumas correntes, né, que dizem que, na verdade, o imposto, ele é um dever fundamental de todos nós. Imagine que o remédio do hospital público é custeado com esse valor. A estrada que leva alimentos, né, que passam os caminhões que levam alimentos para as pessoas, dependem desse imposto. Sim. A educação das crianças nas escolas públicas, o salário dos professores, depende desse imposto. Então, a gente tem uma grande máquina para custear. E o imposto é a forma de custeio da máquina estatal. Então, é uma obrigação de todo mundo pagar tributo. Para além, né, das questões de regularidade fiscal, que todo mundo quer. Ninguém quer a Receita Federal batendo na porta. Ninguém quer um bloqueio de conta. Ninguém quer um carro penhorado ou uma casa penhorada. Ninguém quer. Todo mundo
para estar regular no mercado, precisa estar em dia com o fisco. Então, simplesmente não pagar o tributo e esperar que isso se resolva magicamente não é uma saída, de longe, como era há alguns poucos anos atrás. Hoje em dia, com o aumento vertiginoso da capacidade tecnológica dos fiscos, é impossível. Não tem mais como você receber movimentações financeiras e não ter um respaldo fiscal. E ele não só nega, tá? Ele não fala nem só negar. Ele fala em não pagar mesmo. Eu declaro tudo, não paga. pago, não paga. Final do ano eu negocio. Mas eu financiei o meu negócio. Ele fala como financiamento. Eu estou financiando um negócio com imposto. Entendi. Eu não só nego, eu só não pago. E é engraçado que ele fala isso. O crime é não pagar. O crime é só negar. Não pagar, não. Se tem a opção de parcelar... Eu acho arriscadíssimo, mas assim... Não, arriscado, não sustentável a longo prazo, isso não existe. Ele está provando que o negócio não para em pé, né? Se ele não consegue arcar com os tributos obrigatórios dele... Ele precisa de um planejamento tributário para entender. O que vai fazer daqui ano que vem, ele conseguir arcar o com do ano e ainda com o parcelamento do ano anterior, né? Com certeza. Se ele não conseguir arcar durante esse... Com certeza. Isso é uma prova de desorganização absurda empresarial. Isso não existe. 2023 está chegando. O que promete aí para os empresários de nova regulamentação? 2026 chega aí a nossa alíquota teste da reforma tributária, né? Muito bom. Acho que é aquele monstro atrás do armário que ninguém quer olhar muito. Tá todo mundo fingindo que não tá vendo. Mas 1º de janeiro a gente tem a alíquota teste. Falar de reforma tributária... Eu só tenho estudado a grande mudança de paradigma. Eu acho que não vai mudar só o sistema, vai mudar todo o paradigma do que a gente conhece hoje como sistema tributário. A reforma tributária que foi aprovada foi, na verdade, imagine uma pizza. Sim. Tá? A gente tem dentro essa pizza inteira é o sistema tributário brasileiro. E a gente tem algumas fatias nessa pizza. A fatia da tributação sobre o consumo que foi retirada dessa grande pizza e está sendo reformada para a reforma tributária sobre o consumo. Então, a gente tem ICMS, PIS, ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, se juntando todos numa coisa só, que é o IVA dual. Dual porque eles imagine gêmeos siameses, sabe? Sim. Estão ligados ali por uma única estrutura, que seria a base de cálculo, fato gerador, mas com duas cabeças. Sim. Uma voltada para os estados e municípios e uma voltada para a União. A voltada para os estados e municípios é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E a cabeça voltada para a União é a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Veja, bens e serviços, imposto e contribuição. Gêmeos siameses. O fato gerador é o mesmo, a base de cálculo é a mesma, mas essas destinações serão diferentes. Hoje, o nosso sistema tributário ele é dividido, a nossa federação, né? O Brasil é uma federação. A gente tem municípios, tem algumas competências, estados tem outras competências e a União tem outras competências. Sim. Na seara tributária não é diferente. Então, o município é responsável e competente para instituir o imposto sobre serviço, por exemplo, o que a gente conhece hoje como ISS. Então, nós, prestadores de serviços, pagamos ISS. Já um comércio, um varejo, uma lojinha de qualquer coisa, ela vende mercadorias. Então, a gente tem o ICMS, que já não é de competência do município, é de competência do Estado. E a gente tem o PIS e a COFINS, o Imposto de Renda, a Contribuição Social, que são impostos também relacionados enfim, a qualquer empresa, a qualquer faturamento, mas são de competência da União. O que é que essa reforma tributária fez? Ela pegou impostos e contribuições de competências dos três e ela transformou em uma coisa só. Agora, você imagine não só a cobrança disso e a repartição entre eles, mas todo o sistema de
cobrança, fiscalização, processo administrativo contencioso, se eu não concordar com isso, como é que eu vou discutir agora? Nada vai ser como se conhece hoje, mas completamente diferente. Só que com um grande período de transição, a gente vai passar muitos anos no Brasil com 2 sistemas. Porque os processos que começaram aqui, eles precisam terminar. Sim. Então, vai ser teremos aí, arriscaria dizer, uns 20, talvez mais anos bons com múltiplos sistemas tributários no país. E as pessoas parece que não estão querendo enxergar isso ainda. O que exige mais profissionalismo ainda, né? Mais profissionalismo, mais preparação, mais consultoria preventiva. Se adequar a uma nova realidade é um grande desafio. É aquela história de mudar a cultura. Sim. Mudar a cultura é muito difícil, demanda muitas gerações. E agora uma mudança estrutural de cultura tributária está sendo imposta. E a matéria vem sendo discutida, e aí, aprovamos a regulamentação. E agora? Agora a gente tem até 1º de janeiro de 2026 para minimamente compreender que tipo de mudanças estaremos enfrentando e como a nossa operação, como a nossa empresa vai ser impactada. Porque para fazer um planejamento financeiro, por exemplo, do ano seguinte, a gente precisa de elementos, não precisa? A gente precisa de previsões de situações que vão acontecer. Tributo é previsão. A gente hoje sabe que as alíquotas são assim ou são assado, as bases de cálculo são assim ou são assado. E como é que vai ser? Quando você tiver 2 sistemas concomitantes acontecendo, a alíquota que inicia 1º de janeiro de 2026 é de 1%, é uma alíquota teste. Então, ela não vai impactar muito o caixa, não deve impactar muito o caixa das empresas. Mas é uma alíquota teste que ela vai progredindo. Em 2033, a gente está plenamente transicionado, vamos dizer assim. Mas os contenciosos administrativos vão continuar por sabe-se lá quanto tempo. Isso impacta os benefícios fiscais também? Vai impactar. Total. A história da reforma, ela tem alguns pilares. Um deles é a neutralidade, outro é a simplificação. E dentro desse conceito de neutralidade, muitos benefícios fiscais que beneficiavam o setor X ou Y vão acabar. Elas, enfim, foram extintos e vão, dentro dessa transição entre sistemas, vão acabar. Algumas alíquotas foram reduzidas, outras não. Alguns setores vão sofrer mais do que outros. E entender todo esse cenário é essencial, eu diria, é vital para as empresas nesse momento. Então, a hora de procurar ajuda é agora. Aquela estratégia que o pessoal usava de, eu vou colocar minha empresa lotada em uma cidade que tem aquele benefício, isso cai por terra, porque está todo mundo jogando o mesmo jogo agora. Todo mundo joga o mesmo jogo e o paradigma do local da cobrança mudou. Se a gente tinha dúvidas com relação, por exemplo, ao ISS, a prestação de serviço foi realizada aqui, mas a sede da empresa é aqui, ou então foi um serviço digital, à distância, virtual, ou a empresa está sediada no exterior, como é que ficava isso? Agora isso acabou, porque a destinação do produto ou do serviço é que vai definir a competência de cobrança. Então, nós, como consumidores, é quem vamos definir quem é que vai receber esse tributo que vai ser recolhido dessa operação. Tudo está mudando. Eita. Fortes emoções. Fortes emoções. Muito trabalho, muito estudo. A gente está respirando. Quem trabalha com tributário está respirando isso 24 horas. Não, isso muda totalmente o cenário, né? Porque, como a gente estava conversando até antes, várias empresas estrategicamente estão citadas em algumas cidades específicas por causa de benefício. Uhum. E que o cara opera o Brasil todo, mas está nessa cidade lotada por causa do ISS reduzido, que seja. Acabou. Será que está preparado para isso mesmo? Esse ano de transição, vai ter um período de transição. Ele vai poder continuar operando no modelo antigo, ele é obrigado a mudar? Não. Existe esse período de transição de 7 anos, né? Agora estamos em 25 já. Até 2033, a cobrança terá transicionado completamente para o novo modelo do IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado. Sim. Dentro do IVA dual, né? IBS e CBS. Sim. Então, em 2033,
a gente vai estar totalmente nesse novo sistema. Daqui até lá, a gente vai com alíquotas teste progressivas, tá? A CBS, que é, vamos chamar, a cabeça federal desses gêmeos siameses, começa 100% antes do IBS, que é a cabeça municipal / estadual, justamente pela dificuldade do aspecto até federativo da questão do IBS e do ISS, do ICMS, estando fundidos ali dentro dessa mesma competência. Então, isso vai demorar mais um pouquinho, mas até 2033, 100% transicionado, que deve coincidir nesse meio tempo com a outra fatia da pizza, que é a tributação sobre a renda e o patrimônio. Aí a gente... É outra discussão, é um outro paradigma, enfim, que não deve ser tão estrutural quanto esse do consumo, porque hoje a gente tem, enfim, não sei também. A gente até fica, meu Deus, o que será que está por vir, né? Com relação à renda e patrimônio, tributação de renda e patrimônio. Mas a gente entende que não será tão estrutural assim quanto a do consumo, mas vai mudar muita coisa também. Que precisa. O sistema tributário do Brasil, ele é tão complexo, mas tão complexo e tão caro para um empresário, que tem um estudo do Banco Mundial. Às vezes eu dou algumas palestras e eu boto esse estudo e todo mundo fica assim, meu Deus. Se estima que uma empresa industrial, por exemplo, no Brasil, ela, para pagar todos os tributos e cumprir com todas as obrigações acessórias, quais sejam, declarar, apurar os tributos, fazer todas as declarações, ter todos os documentos fiscais em dia, enfim, toda essas obrigações que não são a de pagar propriamente, a gente chama de obrigação acessória, para ela cumprir com tudo isso, ela precisa trabalhar ininterruptamente e sem tirar nenhum real de lucro até meados de maio do ano, só para cumprir com as obrigações tributárias, principais e acessórias. Aí, depois de maio, já ali perto de São João, ela começa a pensar em algum lucro. Então, é muito complicado. O custo do Brasil vai lá para cima quando a gente pensa num sistema complexo. Aí, isso afasta investimento estrangeiro, isso estimula, de certa forma, a sonegação, isso estimula a informalidade, isso estimula que as pessoas não queiram estar conformes em conformidade fiscal. Então, isso precisa mudar. Isso não há quem discorde de... O sistema é complexo e a simplificação é importante. Então, bom, acho que depois de 2033, talvez a gente veja alguma simplificação. O que me assusta é pouco a gente fala disso. Isso me assusta de uma forma... Muita coisa vai acontecer ainda. Essa questão do patrimônio, da renda, eu vi recentemente o Haddad falando, né? Pô, a gente vai isentar até 5 mil imposto de renda, mas alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar é assustador, né? Quem vai pagar, né? Alguém tem que pagar. Precisam haver estudos de impacto financeiro orçamentário muito maiores do que os que se fazem. As soluções, às vezes, muito populistas, talvez. Então, é um cenário delicado. Essa PL aí do imposto de renda, né, que é super recente. Sim. A gente está se debruçando sobre ela também. E o engraçado é que se vendeu o aumento da isenção e a tributação dos super ricos como se um equalizasse o outro. Isso está longe de ser verdade. A tributação dos super ricos, ela pode fazer muito sentido do ponto de vista de, talvez, justiça social, né? Mas do ponto de vista financeiro, o que se vai se gastar para mapear, fiscalizar e cobrar esses super ricos que normalmente não estão sediados no Brasil, que têm todos os seus investimentos no exterior, enfim. Offshore e tudo mais. Talvez não faça sentido do ponto de vista financeiro, de caixa, de dinheiro entrando nos cofres públicos. Mas o tempo dirá. Espero que... É uma inocência, né? Pensar isso, né? Eu não sei se é uma inocência ou é um... Não,
Pô, cara, a gente está falando com o cara que tem acesso aos melhores tributaristas do país, que vai pensar em toda uma estratégia legal para fugir de pagar isso. Uhum. Do outro lado, tem seu Zé, tem Vitor, que não tem para onde correr porque a renda vai ser tributada e acabou. Muitas vezes na fonte não tem para onde correr, já foi tributado. E o cara que era o alvo, né? Acaba ficando isento. Exato. Eu não consigo ver de forma alguma os grandes milionários mesmo sendo impactados com isso de verdade. Bons planejamentos são aqueles que utilizam as próprias leis para tornar uma carga mais leve. E essas pessoas, como você bem falou, têm acesso aos melhores recursos, os melhores profissionais, as melhores consultorias e vão estudar lacunas. Eu não tenho Já dúvida estão, disso. né? Já estão. Enquanto a gente está aqui dialogando, com certeza tem dezenas de especialistas pensando em como Sim, pegar a exatamente. tangente e fazer o cara fugir disso, né? Exatamente. Isso do patrimônio, de tributar o patrimônio, eu vi que tinha um interesse muito grande no óbito, né? Na herança, até comparou com os Estados Unidos. Pô, falando também nos Estados Unidos, lá tributa fortemente a herança. Será que isso faria tanto sentido? Eu vejo o Brasil tão informal ainda. Uma bolha de formalidade, mas, pô, a gente tem aqui os grandes interiores super informais. A herança passa de um para o outro sem nenhum registro. Então, o que vai tributar na prática? Não, existe hoje, Vitor, já existe um movimento muito forte de planejamento patrimonial e sucessório. Sim. Esse planejamento ele pode acontecer de várias formas. Uma das formas mais famosas que está na moda hoje é a holding, que é uma empresa patrimonial. Basicamente, o que é que acontece? Você tem 5 imóveis e, enfim, alguns desses imóveis você aluga, outros imóveis você mora, outros você cedeu para um filho, enfim. Só que esses imóveis totalizam 5 milhões de reais. Para a conta ficar fácil. 5 milhões de reais. Se você morre e esses imóveis eles precisam Sim. passar para os seus herdeiros, existe um imposto sobre essa transmissão. É o TCMD. Imposto, transmissão causa mortes. Tá? Sim. Então, os inventários hoje, o inventário é um processo, né? Que hoje pode até ser extrajudicial, mas é um processo de transferência de titularidade desses bens. E existem impostos pesados sobre essa transferência, justamente com base nessa sistemática estrangeira, enfim. E o que é que a holding faz? Ela constitui um CNPJ. Esses imóveis, eles serão integralizados nessa empresa, como bens da empresa, tá? Patrimônio. Como patrimônio da empresa. Os herdeiros possíveis serão colocados como sócios dessa empresa. Os pais, que normalmente são os responsáveis pela criação da holding, também entrarão como sócios. Algumas cláusulas contratuais vão fazer esse ajuste de, se eu morrer, eu quero que esse sócio fique com isso, esse sócio fique com isso, esse sócio fique com isso. Então, é como se fosse um grande testamento, mas em forma de empresa, em forma de CNPJ. E essa operação, ela consegue fugir dessa tributação de transferência, porque trata-se de uma empresa patrimonial. Isso foi, meu Deus, tecnicamente extremamente superficial, mas sim. Foi apenas Sim. uma elucidação, uma Ilustrativo. explicação. Mas até nesses processos de planejamento, a reforma tributária está de olho para evitar que as pessoas paguem menos tributo. Então, puxam de um lado, aí lacunas se abrem do outro, e esse é o grande trabalho do tributarista. Talvez conhecer da legislação de forma mais abrangente para identificar lacunas que possibilitem uma carga menor. É isso que a gente faz, é isso que a gente mapeia o tempo inteiro. E caso prático, caso real, você vê a pessoa, o pai falece, aí o imóvel fica para a esposa e para a filha. Nunca que transfere para o nome delas, porque não tem o entendimento jurídico, não tem o recurso para fazer isso. Mora-se lá por 30 anos e aí vai ficar para a neta. E quando você vê o documento original, só vai se pensar nisso quando tiver necessidade de vender. Sim. Porque se ninguém nunca vai declarar isso no imposto de Sim. renda, vai ficar se passando. Aí corre O para cara regularizar. sai, o cara aluga Sim, e tá alugando imóvel que não tá nem seu nome, sim. mas o dono também não sabe.
O locatário não sabe, tá alugando também. Sim. O contrato tá assinado e vida que segue. Vida que segue. A gente tem uma grande parcela de informalidade no Brasil, de fato. E quem compensa é o que fez o certo, né? É. Pra ajustar a conta, né? Exato. Exatamente. Infelizmente, a gente termina pagando mais porque nem todo mundo paga. Isso é bem teórico. Eu prefiro acreditar que sim. Que se todo mundo paga certo, todo mundo paga menos. Porque as despesas públicas, elas estão ali postas e... Se dilui, né? Se dilui. Deveria, se dilui né? de forma mais proporcional. Exatamente. Temática complexa. No caso da consultoria, até contratar e a pessoa começar a sentir a evolução, você acha que quanto tempo? Pô, Depende. demora um tempo para implantar alguma melhoria, identificar um gap. Ó, Cada caso é um caso. cada caso é um caso, não tem receita de bolo. Cada empresa tem a sua cultura, cada empresário tem o seu modus operandi. A gente não dá para mensurar de forma tão exata assim. O que a gente vê na prática normalmente, a gente é procurado por algum problema mais grave. Uma execução fiscal mais alta, alguma cobrança, alguma intimação ou notificação da Receita Federal ou da Secretaria da Fazenda um pouco mais alta. E aí a gente aproveita para explicar como é que funciona a nossa consultoria. E aí o empresário parece que se descortina uma nova, um admirável mundo novo para ele, porque ninguém nunca tinha chegado para explicar como é que funciona uma consultoria jurídica, tributária, enfim. E aí a gente termina conseguindo entrar num contexto de crise. Aí tem um pequeno incêndio para apagar, mas depois a gente consegue implantar as melhorias. O que eu posso lhe dizer de todos os meus clientes, os meus contratos, eles são renovados automaticamente. Então, são contratos extremamente duradouros, porque a gente consegue comprovar numericamente Sim. que faz sentido a nossa contratação. Então, com essa comprovação, com essa parceria empresarial que se estabelece entre o escritório e a empresa, ou o cliente, enfim, às vezes é pessoa física também, a nossa relação é super duradoura. Mas a consultoria, ela passa um pouco por esse período de adaptação, de ajuste. Sim. Imagine que você está chegando numa empresa que não tinha nenhum tipo de baliza para fazer as coisas. Não, mas a gente sempre fez assim. Eu escuto muito isso. Não, aqui a gente sempre fez assim. E às vezes a gente precisa sentar e ser duro. Sempre fez errado, então, por favor, você está pagando, use a consultoria. Deixa a gente melhorar o seu processo, deixa a gente ajudar você e sua equipe a trabalhar de forma mais eficiente e trabalhar dentro da legalidade. Então, às vezes, esse começo é um pouco mais desgastante, talvez, porque até o empresário entender que a gente está ali para somar, às vezes tem umas reuniões mais tensas. Imagino. Mas quando a gente consegue ultrapassar essa barreira, é muito legal. É muito legal conseguir começar a mostrar resultado no caixa. No final das contas, mais lucro, né? É isso aí. Mais lucro que o empresário quer. Então, quando a gente começa a conseguir fazer uma evolução do impacto da nossa contratação para aquele cliente, é sensacional. É muito satisfatório. Gosto Sim. bastante dessa... É rotineiro perceber isso. O cara só toma a medida depois que o calo aperta, né? O calo dói, né? Então, tive que ter o problema Sim. para ver que eu tô perdendo dinheiro. Sim. Infelizmente. Mas é um canal de aquisição, né? Faz parte do jogo. Você como Faz empresária parte do jogo. é um canal de aquisição. Se é quando Faz dói, parte. eu tô lá para ajudar, né? Tô lá com analgésico. Vamos curar essa dor para depois a gente começar a pensar no tratamento. Perfeito. Pô, muito obrigado pela participação. Fique à vontade para fazer o seu jabá. Falar suas redes sociais, não. Não posso fazer Desculpa, jabá. não pode. Eu posso só produzir conteúdo informativo. Eu faço por você, eu posso, né? Eu posso. Não, ninguém posso? pode. Ninguém Não, pode. ninguém pode. Então, não vamos fazer, claro, não. tô brincando. A gente pode divulgar nossas redes sociais. O nosso Instagram do escritório é o Andressa Targino Advocacia. Leva meu nome. A gente tem o nosso site, que tem um blog e que é alimentado semanalmente
com artigos, enfim, os meus colegas que trabalham comigo, eles produzem também esse conteúdo. Bacana. São conteúdos voltados tanto à área tributária quanto à área de direito médico e da saúde, que é uma grande atuação nossa. Inclusive, eu tenho uma outra empresa, que é a Targino Med, a consultoria voltada para empresas de saúde. Então, a gente produz esse conteúdo muito voltado para esse público também. Mas direito imobiliário, direito tributário, direito de família, sucessões, enfim. A gente tem uma gama de áreas que a gente abrange, atende e produz conteúdo. Então, a gente vai ficar muito feliz com novas visualizações, novos seguidores. E ficamos à disposição sempre ali no inbox ou na caixinha de perguntas. É isso aí. Galera, se inscreve no canal, curte, compartilha. Você que não gostou, manda pro seu concorrente, atrapalha o dia dele. Valeu, abraço.